quero ser livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Oi, povo, boa tarde. Vocês viram o recado que eu deixei no grupo? Boa tarde, sim. Pronto. Eu estou aqui mexendo panela e ouvindo vocês. Então vamos fazer a prece, agradecendo a espiritualidade pela assistência, pelo amparo, agradecendo aos nossos anjos guardiões que nos conduzem mais uma vez a esse encontro, para que juntos possamos fazer nossas reflexões sobre todos os acontecimentos que envolvem toda a humanidade, mas, sobretudo, que nos envolve individualmente, para que possamos, recorrendo a essas fontes divinas, a esses amparos assistenciais da espiritualidade benfeitora, vencermos todos os obstáculos por nós construídos em nossas longas existências. Em nome de nosso Senhor Jesus, iniciamos mais um estudo na tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Márcia, quer fazer a leitura? Ó, eu posso fazer sim, mas eu estou no trabalho Então, e eu só tenho medo de ter que parar, né? Porque hoje está mais tenso aqui, tá? A gente tenta aqui, vamos fazer então. Tá, mas fica difícil para você? Não, tá tranquilo. Ah, então tá, porque eu... Capítulo 30, né, hoje? Tumultos. Há demasiado tumulto no mundo. Explosões destruidoras, sibilar de mísseis em experiências macabras. Troar de canhões da morte e matraquear de armas outras de aniquilamento. Multiplicam-se as vozes do desespero, que se misturam à parafernália das comunicações de massa, consumindo aspirações e consumidas com avidez pelos tumultuados. As dores gemem e os gritos espocam nas bocas da alucinação, mesclados com o aturdimento da violência e da tragédia, em coro de patética aterradora. A música desenfreada, em ritmo selvagem,
compete com os motores que produzem sons de elevados decibéis ensurdecedores. Buzinas e rajadas de ar produzidas pela velocidade de veículos em disparada, confundindo-se com mercadores apressados e projetores de som, poluindo o meio ambiente e desarticulando as construções do equilíbrio. Há também, de outra forma, tumultos que respondem pelos agressivos apelos e ameaças exteriores. São os que procedem do mundo íntimo do homem insatisfeito dos nossos dias. O medo e a dúvida, a insensatez e a malícia produzem balbúrdia nas paisagens mentais, dando campo aos destrambelhos externos. O ciúme e a ambição, a cólera e o despeito, desajustando as engrenagens emocionais, fazem que o homem se arroje na volúpia da zoada de fora, porque perturbado em si mesmo. A mágoa e a revolta, a maledicência e a rivalidade, procedendo da instabilidade moral, confundem as aspirações do ser e arrojam-no nessa batalha, que o implode e falo explodir por nonadas. Há muito tumulto íntimo no homem. Desacostumado ao silêncio interior, fruto da educação mental e moral, busca lugares desérticos e paisagens calmas, para logo retornar aos complexos mecanismos da máquina barulhenta da tecnologia e do poder. O silêncio íntimo resulta do perfeito entendimento das leis de Deus e da sua aplicação correta no dia a dia da existência. Busca o monte da oração quando o tumulto de dentro estiver competindo com o exterior, e faz silêncio, deixando-te luarizar pela blandice da comunhão com Deus. Aí restaurarás as energias e encontrarás forças para enfrentar novos embates, sem que te perturbes no tumulto geral. Antídoto para a algazarra e o atropelamento geral que domina as pessoas é o recolhimento íntimo, agindo com reflexão e vencendo a tentação de deixar-se tumultuar também. Mantém-te sereno, seja onde for e com quem for, como efeito da tua segurança de fé e consciência do dever. Podem comentar. Eu acredito que hoje ela trouxe essa mensagem, né? Deu para a gente perceber a atualidade dos dias, né? E eu acredito sempre, vou repetir sempre, peço sempre permissão para que a gente possa falar isso no sentido de talvez fazer com que a gente comece a compreender melhor tudo que nos acontece, tudo que está em volta de nós. Porque a primeira mensagem que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo é aquela que fé inabalável, só é aquela que pode encarar face a face o seu tempo. Então a gente se vê envolvido em tantos tumultos e a gente dá tanta expansão a esses tumultos externos, né, como muito bem na primeira parte da mensagem ela vem falar, né, sobre essas notícias diárias nos jornais, de guerras, de conflitos, né?
Aí a gente não se atém às mensagens que estão no Evangelho, quando Jesus já nos advertia dessas notícias de guerra, de rumores de guerra, né? A gente vai vivenciando essas experiências na cultura, de um modo geral, porque a cultura ela faz parte da vida humana, que muitas vezes a gente não sabe se é a vida que imita a arte ou é a arte que imita a vida, mas a verdade é que a arte é uma necessidade, porque se não fosse a arte, a gente não suportaria a vida. Mas, enfim, como vivemos num mundo em que espíritos encarnados vivem suas diversidades, sejam de experiências, de conhecimento, suas bagagens culturais, é óbvio que a gente vive em meio a esse tipo de cultura que hoje a gente vivencia, né, de todos os estilos e tipos. E que elas parecem, aí é uma opinião minha, que elas sempre se intensificam, têm suas fases, né, na sociedade e no mundo. Lamentavelmente, hoje, e aí quando a gente coloca aqui no nosso país, a nossa cultura, ela vem por esforço do interesse econômico, porque tudo gira em torno disso, a gente vem sendo bombardeado por estilos, né, musicais que, de certa forma, têm levado as pessoas a viverem ainda um pouco fora da cultura, dos conhecimentos. São estilos hoje que a gente percebe que não liberta as pessoas, mas que, pelo contrário, aprisionam, né? Tem seus lados positivos, e a gente não está aqui de forma nenhuma condenando ou generalizando todas, tem sempre seu lado positivo. Agora, quando a gente se depara com esses tumultos, ainda está na própria essência das criaturas, quando, não satisfeito em ouvir pelo menos essa primeira parte da mensagem, aquele seu gosto musical, aquele seu estilo musical, quer que as outras pessoas também passem a ouvir isso, a curtir essas questões, né? E aí a gente vai vendo os excessos, né? Porque eu acho que é quase que inconcebível, pelo menos racionalmente, você encontrar pessoas com um paredão ali junto ao seu carro, arrastando nos seus carros, um paredão de som, fazendo com que as pessoas se envolvam, né, nesses estilos musicais, perturbando os vizinhos, né? Antes de ontem a gente via na internet uma moça que todo dia provocava os vizinhos, e a esposa do cara era professora em particular, naval, e o cara não aguentou e foi lá e tirou a vida dessa moça. Então, são esses tumultos externos que fazem com que a gente viva hoje sobre esses conflitos, né? Que, na verdade, são expressões desses tumultos internos. Hoje a gente vivencia todas essas experiências no mundo externo, na nossa sociedade, no mundo em que nós estamos inseridos hoje, por conta desses tumultos internos que não são resolvidos, que nós ainda não trabalhamos esses tumultos. São os que fazem verdadeiros ecos em nós, que nos perturbam, né? E a gente vê isso na nossa sociedade, no mundo em que a gente está vivendo, e nessa forma que a gente se aproxima desse processo regenerador da Terra, a gente vai, pelo menos isso é o que me causa mais medo nesse processo, é exatamente porque a falta de empatia, a perda da sensibilidade humana, sabe? Em pessoas que a gente aparentemente poderia depositar uma confiança nesse processo de combate a essa violência, a esse mal, né? A gente vai observando o contrário. As pessoas que a gente acha e acredita que poderiam combater isso, ajudando
no combate, no esclarecimento, em levar essas propostas do Evangelho, a gente vê pessoas que se entregam com tanta facilidade, seja por questões de crenças, seja por questões financeiras, econômicas, seja pela vaidade de criar seguidores, de terem públicos, e simplesmente aderem a esse tumulto que é criado externamente pelas nossas invigilâncias e passam simplesmente a aderir a certos conceitos, a certas discriminações, quando isso invalida todo e qualquer processo de conscientização de nossa sociedade por mais fraternidade, por mais humanidade, né? Então, esses tumultos que Joana traz, esses tumultos internos que ainda nos consomem, nos corroem, é o que verdadeiramente fazem com que a gente expresse de maneira externa, às vezes violenta, e aí não somente a violência física, mas sobretudo a violência verbal, porque a violência física ela já é a extensão dessa violência verbal, porque muitas pessoas têm essa capacidade de conduzir muitas pessoas, de ter seus seguidores, de terem admiradores, e essas pessoas muitas vezes não se dão conta, né, que vivenciam seus tumultos, suas inseguranças pessoais, íntimas, e isso fazem com que essas pessoas, de posse de um espaço em que tem muitas pessoas ali seguindo, vendo, assistindo, observando sua fala, passem a aderir àqueles conceitos, né? E isso não ajuda em nada a humanidade. Isso tem feito com que a gente comece a perder os parâmetros de cristão, esses parâmetros que até então a gente tinha como basilares das nossas ações, da nossa vida, e a gente vai se perdendo nisso, né? Aí, de novo, a gente recorre a esses recursos do Evangelho, quando Jesus já advertia que até mesmo muito daqueles escolhidos, não por ele, não por Deus, mas que já se permitiram fazer todo o bem quanto ao seu alcance, deixam-se arrastar por essas multidões, por essas vozes insanas que, no fundo, no nosso íntimo, aquele nosso inconsciente, vai se adequando a essas vozes, vai trazendo de volta essas personalidades e a gente passa, de repente, a concordar com tudo isso. Então, é exatamente essa questão que Jesus levanta na sua passagem do seu Evangelho, né? Quando a gente se perde, né? E se deixa arrastar pelas vozes, pelas atitudes da maioria. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu vou fazer a leiturazinha aqui do parágrafo que eu achei bem interessante, que é a mágoa e a revolta. Poxa, eu estava falando, Godba, porque eu não liguei eu não liguei o microfone, viu? Pois continue, depois eu falo. Aí eu falando, eu pensando aqui, tu falou de inocente, agora foi o que eu vi. Desculpe aí, viu? É só para eu dizer assim, não é uma notícia boa, mas a gente, como o Paulo falou em empatia, a gente tem empatia e fazer pelo menos prece, que é a única coisa que podemos fazer. Eu não sei se todos vocês conhecem Luciene Soares, e não sei se ficaram sabendo também que o netinho dela, de 2 anos e alguns meses, morreu afogado em casa. Foi ontem o sepultamento, eu fiquei sabendo agora há pouco. Minha gente, isso me chocou tanto, porque não tem como a gente não se chocar, mesmo estudando espiritismo e tudo, a gente não sentir, como Paulo disse aí, na empatia da dor dessa família,
de perder uma criança, como diz no Evangelho, em tenra idade, afogado dentro de casa. E a pessoa que estava responsável por essa criança, como vai se sentir? A dor que essa pessoa está carregando no momento, entendeu? É, como Paulo diz, é tumulto. O caso vai ser tumulto de dor. Quem foi para o velório disse que assim, era um clamor tão grande, que não tinha um cristão lá, que disse que foi muita gente, que não chorasse. Que, minha gente, pelo amor de Deus, pense aí, você está responsável por uma criança e ela morrer afogada dentro de casa, né? Porque tem a piscina lá, e aí não tinha proteção. E ele teve a primeira aulinha dele de natação na sexta, e no domingo ele faleceu nessa situação. Vocês conhecem Luciene Soares? Eu conheço, sim, da época da escola. A gente se encontrava nas reuniões de professores. Eu fiquei também muito triste, muito abalada, porque é, a gente sabe que por trás de tudo tem uma explicação, né? Só que o nosso apego à vida material impede que a gente fique bem, na verdade. A gente sente a tristeza, sim. Eu fiquei sabendo hoje desse ocorrido. E como a Expedita falou, né? Por mais que a gente estude doutrina espírita, não há como não se sensibilizar, não sentir essa dor, principalmente os envolvidos, né? Os familiares, ainda mais quando se trata de uma criança, de um espírito que, em tese, está começando a vida, né? A vida material, porque a gente sempre olha pelo lado material e aí eu acho que ainda é natural. Então, são essas dores que nos fazem, embora a gente não queira, né? A gente diz, a dor faz crescer, a dor nos faz evoluir. Mas é isso, a gente fica passado, né? Como a gente diz, com essas ocorrências. É o que leva muitas pessoas, às vezes, mais incrédulas, a questionar onde está Deus, por que Deus permite, essa coisa toda que a gente ouve, né? Mas, de fato, vamos vibrar e orar pela família, né? Eu também tem um colega de trabalho que também passou pela mesma ocorrência, afogamento dentro de casa, piscina, enfim, são os barulhos que sacodem a humanidade, né? Os barulhos que nos fazem refletir. Ontem também eu encontrei uma pessoa lá no Cristo Redentor, fui ontem substituir uma pessoa que não pôde fazer a fala, e fiquei sabendo também do desencarne da esposa dele recentemente. Não sei se algum de vocês conhece, é o Beto, que tem uma panificadora lá no Tiradentes, no Juazeiro, por ali. Frequentou o Cristo Redentor há algum tempo, e ela passou pelo processo do CA, né, e desencarnou há poucos dias, e ele está sem chão, como se fala, né? Então, enquanto nós estivermos aqui encarnados na Terra, seremos sempre portadores dessas notícias e vamos recebê-las e ainda também teremos que passar por elas, né? De repente tudo muda na vida da gente. De repente as coisas estão indo bem e em um segundo as coisas tudo podem mudar na vida da gente. Em ocorrências como essa a gente fica imaginando, né? Entre aspas, a dor, o estrago que está sendo feito nesse momento nessa família, né? Com essa dor. Mas enfim, como a gente fala, né? O tempo é que vai. Só o tempo e muita fé em Deus para aliviar. E é isso. Não sei se está dentro da reflexão feita por Joana.
São esses barulhos, né, que mexem com a nossa alma, que mexem com o nosso espírito, que ainda são necessários. Enfim, vamos lá, vamos vibrar por eles. E às vezes, eu digo assim, porque assim, eu já vi pessoas quando passa por uma dor dessa, deixa de acreditar em Deus exatamente por aquela frase que Edu disse. E onde estava Deus que não protegeu? E onde estava Deus que deixou acontecer? Cadê Deus numa hora dessas? E aí a pessoa vai, desiste da fé, desiste da religião e, assim, perde as forças, né? Perde o chão, como, infelizmente, a morte ainda é, assim, apesar de eu não ver a morte como uma coisa ruim, mas quando você perde um ente querido, acho que a maior dor que um ser humano acha que é essa. Para mim, acho que não é. Mas para um ser humano perder um filho, perder o marido, a esposa, perder um parente assim muito próximo, acho que é a dor maior que ser humano, o que fica encarnado, passa. Tem dores maiores, sim, que eu sei que tem. Assim, na minha mente, né? Mas como o povo diz que eu sou fora da casinha, eu não acho que a morte é a maior dor que tem. Mas é o meu pensar, né? E aí, pessoas de desistir de Deus por conta de um acontecido como esse. E Godva, meu amor, vá ler a mensagem que tu ia ler. De boas, Expedita. Eu estava aqui refletindo sobre essa informação. Falta chão, falta sim. Mas a gente reconhece. É claro que nesse momento é momento de dor, é de choro. Não, se não fosse assim, tem alguma coisa errada, né, com a família, se não tivesse esse clamor, esse pranto, essa angústia toda. Mas a gente vê ali na literatura, quando acalmar mais as coisas, passado esse momento assim, né, de choque, porque eu conheci Lucileide, mas não conheci o netinho dela, mas só em saber da notícia, eu fiquei em choque, soube ontem, mas não que tinha sido por afogamento, apenas pedindo preces pelo netinho dela que tinha desencarnado. Mas passado esse período, essa dor lancinante, essa dor que só quem já perdeu um ente próximo assim, sabe? Mas aí a doutrina mesmo, ela vem e nos consola. No Evangelho, quando diz a perda de entes queridos, a perda, as pessoas que morrem do tempo, não é bem assim, mas é nesse sentido aí, que eu não falho a memória agora. Mortes prematuras, pronto. Aí a gente ali encontra um consolo. Há uma grande probabilidade, né, diante do que a gente estuda e reflete, que isso foi necessário para a criança, para os pais, para a pessoa que estava cuidando da criança nesse momento, que eu não sei quem era, se eram os pais, se era uma babá, quem quer que fosse, tudo é um aprendizado. A grande probabilidade da criança só precisar desses poucos anos de vida, de um desencarne trágico assim, para quem fica, saber lidar com a dor, tem tudo isso ali, mortes prematuras, está lá no Evangelho. Então, agora, nesse momento, é difícil por demais vivenciar isso e entender isso. Mas a esperança é de que logo em seguida eles, né, consigam se refletir sobre isso e encontrar o consolo devido. O que eu ia destacar aqui do texto
É quando é que nessas, o que é que não leva aos tumultos também, ó? A mágoa e a revolta, a maledicência e a rivalidade, né? Tudo isso procedendo de quê? Da nossa instabilidade moral, que confundem as aspirações da pessoa, né, do ser, e aí faz com que a gente exploda por nonadas, quer dizer, por coisas insignificantes. Pessoas que brigam por conta de um retrovisor quebrado, que o cara passou, bateu, quebrou o retrovisor, explode. É um tumulto muito grande ali dentro daquela pessoa, né? Ele explode. Quando você vai passando e o carro passa numa poça d'água, te cobre de... Quando é só água, tá de boa, e quando é lama. Então, são coisas pequenas, coisas insignificantes, que na maioria das vezes nos deixa muitos dias, algum tempo, em tumulto, né? A gente fica ali em toda uma reviravolta, tudo ali subindo, com o síndrome de ascensorista, né, do elevador, sobe e desce, essas emoções, o tempo todo ali, aquele tumulto, aqueles sentimentos, eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo, ou ainda, por que é que eu disse isso, por que é que eu fiz aquilo? Não deixa de não ser um tumulto constante, certo? E tudo acontece por conta da nossa instabilidade moral. A gente às vezes acha que está preparada, aí vem a prova, vem a questãozinha da prova, e você está desatento, desapercebido, e erra aquela questão, né? Tira a nota baixa na prova. Aí diz, não, agora eu vou estar preparado, vou estar atento. Aí se confia nisso. Só que vem lá outra questãozinha da prova. Então, quando a gente conseguir, né, ter esse controle, assim, dessas nossas emoções, pode ser que... Semana passada, eu não sei se eu contei aqui, eu tive no Super Lagoa, eu estava no Sesc, na hidroginástica, e fui lá no Super Lagoa, aproveitar que estava lá por baixo, e fazer umas comprinhas, eu nem lembro bem, uma coisa que eu precisava. Não lembro bem o que era. Aí passei, o desentupidor de pia. Aí passei por lá. Aí aproveitei, peguei umas frutas também, para não ficar na fila, só por conta de um desentupidor de pia. Aí tirei as coisas da cestinha, botei a cestinha lá no pé do caixa. Aí um senhor que estava por trás de mim disse, moça, caiu um dinheiro da senhora. De imediatamente eu sabia que não era meu, porque eu não ando com dinheiro, o pagamento é sem Pix. Aí eu me virei para dizer, meu? Ele disse, senhora, era uma moeda de 50 centavos. E eu disse, não é minha, mas eu vou pegar, vou deixar aqui no caixa. Eu me abaixei para pegar, a mulher quase bota a mão em cima. Aliás, bota o pé em cima da minha mão. É minha, pode deixar. Eu digo, eu vou pegar para você. Não precisa, não precisa. E botou o pé em cima, por pouco, meus dedos não ficaram debaixo do pé dela. Ela disse, moça, eu não estou precisando não de 50 centavos, não. E ela é cara emburrada. Aí, no mesmo instante, eu disse, não precisa eu me explicar. Não precisa, eu não ia ficar com a moeda, ia pegar até em cima do caixa, que aí, quem tivesse consciência, pegasse ou não pegasse, né? Aí, fiquei ali na fila do caixa e, em outras ocasiões, eita, que essa mulher ia ouvir lá dentro até umas horas. Mas aí ela, agora eu faço essa reflexão, que tumulto ela não estaria vivendo para ter aquele comportamento, né? E naquele momento eu estava tranquila, naquele momento eu estava bem. Então não tinha porquê eu entrar em atrito com essa mulher, salvo a pesada que eu ia levando, né? Prender meus dedos ali, mas não prendeu, não me feri. De início, eu fiquei chocada, assustada com a atitude da mulher, mas não fui na onda. Então, nesse dia, nesse momento, naquela hora, eu estava num equilíbrio moral, né? Estava no equilíbrio ali, nas minhas emoções. Se eu já tivesse apoquentada com alguma outra coisa, teria sido um furdunço.
Então, esses tumultos aqui, a gente está com eles o tempo todo, o tempo todo. Resta saber como é que a gente lida com eles, né? Agora, esse tumulto que a família de Luciano está vivendo, gente, só a prece mesmo, a vibração, para que as coisas possam serenar. A criancinha que voltou para casa, provavelmente com uma missão cumprida, porque pelo menos é isso que a doutrina espírita nos esclarece, nos lembra, não é? E pode ser prova para a criança, para os pais, pode ser missão cumprida para aquele espírito, enfim. A gente vai encontrar o consolo, o conforto, né? A saudade vai ficar, a angústia fica também, porque eu podia ter feito diferente, eu podia ter isso. Como durante muito, muito tempo, eu me sentia responsável, né, pelo que a minha mãe fez. Eu dizia, se eu tivesse ficado em casa, eu tinha que ir para a escola. Se eu tivesse percebido alguma tristeza nela ali, alguma coisa, mas não, né? Nem podia, eu não tinha nem 12 anos direito ainda, não estava tudo bem, aparentemente estava tudo bem. Então, durante um bom tempo, a gente fica se culpando, se cobrando, se sentindo responsável pela atitude de outra pessoa. E imagine da criança que negligência de um adulto, não deixa de não ser a negligência de um adulto, mas que nada acontece por acaso, nada acontece por uma coincidência. Então, que a gente fique remitindo aí boas vibrações e conforto para essa família. É isso. O doutor falou aí é uma das questões que a gente sempre está pontuando, que é exatamente isso, é Erocileide ou Erocilene, eu nunca decorei o nome dela, é espírito, trabalhadora, Soares, o irmão, todo mundo, né? Você sabe muito bem, como você é professora, não tem coisa mais temerosa para os alunos do que um professor quando entra numa sala de aula e sem nada, sem nem porquê, nem sem nenhum aviso de teste e surpresa. Ali todo mundo tem na base, até mesmo os nerds da sala, né, aqueles inteligentes, todos temem na base quando dizem até um teste surpresa, né? E a gente, pelo menos aí eu estou falando de forma individual, a gente sempre se prepara para essas questões que a doutrina espírita nos oferece, de conhecimento, de informação, para esse momento. Mas a gente fica sempre limitado a nós mesmos, a nos preparar, porque é uma caminhada individual, para esse momento. Porque a gente sabe que a vida continua, que a morte ela não existe. Então, a gente, de certa forma, busca se preparar com todas essas informações para quando chegar o momento da prova, a gente, pelo menos, tirar uma nota razoável, né? Ainda que não se tenha essa certeza. Mas quando chega essas provas de surpresa, esses testes que a vida vai estar sempre oferecendo, né, é muito raro, muito difícil, né? As pessoas tirarem de imediato essas notas boas, essas notas excelentes. Como disse Edu na questão, quando ele levantou os questionamentos, eu sempre acho, e aí talvez sirva para nós que estamos nessas informações da espiritualidade, que o que verdadeiramente nos fortalece, que salva qualquer pessoa, são exatamente as perguntas. Porque se a gente tiver sempre a resposta pronta, a gente vai se perder. Então, essas são sempre as perguntas. Então, quando essas pessoas
e que ainda se mantém alheias a essas informações do Espiritismo, quando elas questionam onde estão Deus, elas têm uma chance. Elas têm uma chance de sobreviver, de saírem desse luto. Primeiro tem que viver esse luto. É impossível não viver o luto, sabe? Até isso, há muitos de nós que insistimos em tirar de nós. Tem espírita que não quer ir a um enterro, não quer ir a uma missa de sétimo dia, né? Então, até isso é como se fosse uma regra, uma lei, um dogma, que a gente não pode viver esse luto. Mas essas pessoas, quando questionam, e verdadeiramente eles começam a buscar auxílio, resposta, eles vão encontrando essas respostas. Então, a gente sempre deve preservar isso em nós, porque a gente vai estar sujeito a isso, né? Eu lembro, eu acho que eu já falei muitas vezes sobre isso, eu tinha 14 anos de idade, quando na bodega que mãe tinha, eu fiz um pedido, sabe? Como nunca fiz na minha vida, de pedir a Deus que nunca tirasse minha mãe primeiro do que eu, me levasse primeiro, sabe? Com 2 anos que eu estava na doutrina espírita, fazendo tratamento, que foram 7 anos, com 2 anos, Deus levou. Mas ali, de alguma forma, eu já tinha uma compreensão, eu já não me senti tão abalado com aquele momento. Que, muito provavelmente, se fosse antes disso, né? Mas a vida vai nos levando a esse processo. Minhas filhas passaram por situações de assalto com arma, outro com a faca. Minha esposa, uma vez eu tive que levar para o hospital por conta de uma crise, de um assalto que ela teve na Rua Todos os Santos. Mas hoje eu já fico nessa reflexão, fortalecendo, porque eu já tenho uma neta de 2 anos. Se esse processo ocorre, então é sempre bom a gente estar sempre nesses questionamentos, porque de certa forma nós estamos tentando identificar em nós qual desses tumultos pode nos levar à derrocada, à queda, né? Então, a gente achar muitas vezes que estamos fortalecidos na crença, fortalecidos numa fé, numa certeza, que é o mais temido de todos, e de repente a gente é envolvido numa situação, né? Porque, veja, quando a gente perde um filho de forma, vamos dizer, natural, uma doença, mas quando é assassinado, quando sofre um acidente, né? Há todo um processo, um tumulto, um turbilhão de questionamentos que a gente se envolve, que é preciso que a gente faça as perguntas certas, né? Para que a gente, pelo menos, não fique utilizando, nesses momentos, algumas das informações reais, verdadeiras, corretíssimas que a doutrina espírita nos oferece. Outro dia, eu conversando com uma pessoa espírita, e a gente tocou no assunto do estupro, do aborto, essas questões todas. E a gente falava de uma questão, e eu levantei a questão de uma criança de 9, 10 anos, que é estuprada, e, e tem que, né, trazer à luz como é que fica essa situação dessa criança. E a pessoa simplesmente usou do argumento de que, meu irmão, a gente sabe o que esse espírito fez no passado. Então, a espiritualidade permite que isso. Eu digo, meu irmão, não diga isso não. Porque senão você vai estar igual aos evangélicos, está na Bíblia. Não está lá no livro dos Espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o livro dos Espíritos e o Evangelho vem nos orientar a combater isso, a lutar contra isso. Ele não vem simplesmente justificar esses abusos. Eles vêm para nos dar um norte, uma orientação, uma direção de como auxiliar para que isso acabe no planeta Terra. Porque isso é o que gera os tumultos. Isso é o que gera as bombas, as guerras. Isso é o que gera a violência.
Então, o Livro dos Espíritos, ele não vem confirmar essas coisas. Ali não tem pergunta nenhuma afirmativa de que tudo isso é normal. Ele vem nos trazer elucidações de por que isso acontece, para que acontece, para que a gente lute enquanto encarnados para vencer esses tumultos que ainda estão nas personalidades desses espíritos encarnados que somos nós. Então, ele vem para nos orientar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, deixou de lado tudo aquilo sobre Jesus que as outras religiões se seguram, se apoderaram dessas informações, dos milagres, das palavras de Jesus, e traz os ensinamentos morais de Jesus, para que os espíritas, possuidor dessas informações, lutem primeiro com ele mesmo, vencendo os seus tumultos, identificando esses tumultos, para depois levar esses conhecimentos aos nossos irmãos. Seja qual for as circunstâncias, o momento em que os irmãos se estejam envolvidos, que a gente possa levar essas informações claras, precisas, consoladoras, né? Mas simplesmente usar isso para justificar tanta atrocidade, né? Para justificar tanta coisa que acontece no mundo, porque isso faz parte de um roteiro, isso faz parte ainda da evolução humana, isso tem que acontecer, isso tem que passar por isso. Eu acho que a doutrina espírita ela vem na contramão de todas essas informações, desses conceitos. Eles vêm nos ajudar a vencer, primeiro, esses nossos tumultos e levar esses esclarecimentos a esses nossos irmãos, né? É assim que eu vejo. Então, qualquer um de nós está sujeito, de repente, esse mestre chegar e aí, teste de surpresa. E aí? Qual a nota que eu vou tirar? Será que eu vou conseguir lembrar de alguma coisa nesse turbilhão que eu estou envolvido agora com esse teste de surpresa? Muito difícil. E é isso mesmo, é uma coisa que vai demorar muito ainda para a gente botar isso na prática. Uma colega minha do Moreira também, na época, morreu o sobrinho dela, adolescente. E aí a escola toda foi em homenagem, né, para o velório. A mãe desse menino é espírita. Eu ainda não era, e eu fiquei impactada com o que eu vi. O velório era na casa dela mesmo, foi na casa dela. Eu imaginei, porque se fosse eu, me coloquei no lugar dela, eu ia estar aos prantos, arrancando cabelo, eu ia estar botando boneco, eu ia estar no tumulto medonho. E quando eu cheguei, se é que um velório pode mostrar algo bonito, foi o que eu vi. A serenidade da mãe, sentadinha ali ao lado do caixão, passando a mão na cabeça dele, tranquila. Não estava dopada, não estava desesperada, sofrida. Você notava a tristeza dela ali, mas com uma serenidade que eu estranhei. Porque quando a gente vai, o desespero é grande, vai para velório e você sai engasgada, não consegue, sabe? Diante do sofrimento das pessoas ali, olha para a pessoa no caixão, tinha tanta coisa ainda para viver, essas coisas todas, e dá aquele nó na garganta que é horrível, até para descrever. Mas ela numa tranquilidade, assim, numa serenidade, tranquilidade, eu sei que ela não estava tranquila, mas ela estava na serenidade. E ela passava a mão na cabeça dele, afastando o cabelo da testa, e parecia, que eu acredito agora que eu entendo, que ela estava numa conversa
em pensamento com ele, como que confortando, como que se despedindo, sabe? Eu achei que eu fiquei, como eu digo, impactada, eu nunca tinha visto isso. E a irmã dela, que é a minha amiga, ela disse, ela é espírita, e ela está dando essa força para a gente, porque eu mesmo estava aqui com vontade de quebrar tudo, porque era um menino muito bom, desses meninos muito estudioso, muito responsável, e ele, parece-me que ele desenvolveu um câncer, foi algo do tipo, eu não lembro bem a causa da morte do menino. Então, foi o primeiro velório espírita que eu fui, né, de uma pessoa espírita, e eu saí de lá fortalecida, gente. Eu não sei nem que sentimento foi aquele que eu saí de lá, porque eu saio, geralmente, dos velórios com um nó na garganta, eu choro, sabe? Eu fico triste, eu fico me imaginando no lugar daquela pessoa, que é que ela poderia estar sentindo, querendo ser solidária com a pessoa na dor, mas é impossível, porque a dor do outro é dele, não é a minha. Mas eu não sei, eu não sei, eu não consigo descrever aquela situação. Eu nunca fui a nenhum outro velório de outras pessoas espíritas, mas, porque sempre tem velório que as pessoas estão lá conversando, jogando conversa fora, mal bate-papo e o moço esquecido ali no canto, ninguém está nem lembrando. Tem outro que a pessoa está em pranto, está naquele desespero. Né? Tem outros que fazem questão de contar para todo mundo que chega como foi que aconteceu ali, etc. e tal. Mas ali não, ali tinha uma serenidade, uma, uma, uma fluidez naquele ambiente que aquilo me chamou a atenção e ficou na minha memória, muito. E eu concordo com tudo que você disse, viu, Paulo? A gente acha que está preparado, mas deixa a prova chegar para ver. Ah, sim. Eu sei lá, é como eu vou dizer a vocês, que eu sou, como minha filha disse que minha filha disse que eu sou estranha, e eu sempre me achei estranha, assim, diante da morte. Que eu achava, quando papai morresse, Ave Maria, eu ia morrer de desgosto, eu ia entrar numa depressão grande. Aí, eu não tinha condições, ele morava em Salgueiro, eu me lembro que eu vendi uma TV, que era o que nós tínhamos, para eu ir fazer uma visita a ele, que já estava no estado, né? 6 anos de cama. Aí eu fui visitar ele, ele estava vivo. 15 dias depois ele faleceu. Eu não pude ir. Mas aí eu fiquei de boa, sabe, assim, tranquila. Assim, mas na tranquilidade que eu sempre me pergunto, Maria, eu achava que eu amava meu pai. Quando aconteceu com mamãe, ela morava comigo. E aí a funerária estava atrasada. Aí eu tive que comprar o caixão individual. Aí eu mesmo, ainda me lembro que ela morreu no regional. Aí demora para o corpo chegar, a funerária foi pegar o corpo. Aí eu vim para casa. Aí eu vim para fazer café, chá, caldo para o povo. E eu também, para dar. Eu me lembro que quando a assistente deu a notícia, aí me veio a vontade de chorar, mas quando eu vi o desespero do meu irmão, eu disse assim: oh, meu Deus, me dê força, porque meus irmãos vão precisar de alguém. E depois eu terei tempo para chorar a morte da minha mãe. Mas foi um negócio tão instantâneo, eu não conhecia a doutrina ainda. E aí eu me acalmei, e aí ele, não, eu vou para o funeral. Vai não, você não está em condições de dirigir. Porque ele chorava num desespero tão grande, ele se tremia tanto, porque ele já treme, bom, né? E ele se tremia tanto, aí eu liguei para o cunhado dele para vir ficar com ele, para eu ir para a funerária. Aí chamei o genro do pai dos meus filhos, a gente foi. Aí ajeitei a funerária, ajeitei tudo, aí vim para casa fazer caldo e tudo. Acabou que fiz para as pessoas que viessem, né? Aí já estava um monte de familiar lá. Aí eu sei que nisso acabou que todo mundo indo dormir. 3 horas da manhã, estava eu sozinha, mamãe no caixão, eu sentada do lado dela, era um portão, uma grade aberta,
Aí eu digo, menino, vai fechar isso aqui, porque eu sozinha aqui, com um pouco entra um ladrão, ou vem um doido e entra, porque para mim, porta aberta, vem um doido na carreira e entra, eu tenho esse negócio na minha cabeça. Aí fechei o portão. Aí quando foi umas 4h30 para 5 horas, a irmã dela chegou, que é minha tia. Aí abri o portão, aí foi chegando o povo, foi chegando o povo, e eu não chorava. E eu ali dando força, dando apoio um, acudia outro. E depois, assim, aí fui pro sepultamento, mas assim, eu tava numa tranquilidade, e depois eu vi que muita gente olhava para mim e ficou assim, nossa, oxente, ela nem chorou. E eu não chorei. Só que 5 dias depois, eu senti a morte dela. Aí sim, eu chorei. Eu chorei uma tarde, sabe? Naquela saudade, naquela tristeza. Pronto, passou. Aí veio o pai dos meus filhos, que fez 5 anos, mês passado. Quando ele faleceu, eu também pensei que eu fosse sentir uma dor muito grande. Só que essa dor aí da morte, quando morre alguém, eu não sinto. Agora, por quê? Só Deus sabe, eu não sei. Eu não entendo. E é aí onde às vezes eu digo, eu vou procurar um psicólogo e saber porque é que quando morre alguém meu, eu não sinto a dor. Essa dor que eu vejo as pessoas sentindo, entrando em desespero, entrando naquele clamor. Por que é que eu não sinto essa dor? Aí todo mundo diz, porque tem algo errado com você. Porque todo mundo sente a dor da morte. E por que é que eu não sinto? Aí é aí onde eu sei que eu sou estranho. Também, nessa parte, né? Em tantas outras, nessa parte aí também. Eu fico calmo, fico serena, não entro em desespero, não me dá aquela dor que eu fico esperando, aquela dor que todo mundo sente, aquele chororô que ninguém controla. Não tenho. Aí acho que eu tenho que tratar disso, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho que sentir que todo mundo sente, por que é que eu não sinto? Entenderam? Eu sei que eu sou o normal, não é evolução, é a normalidade. É, como o Paulo falou, né, a gente acha que está preparado. Eu, pelo menos, quando eu começo a imaginar certas situações, sei não. Tem uma frase do Mike Tyson que diz assim: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Depois que leva o primeiro soco, é isso, meu povo. Eu acho que foi muito produtivo a reflexão de hoje. Por mais que a gente diga, vamos nos preparar, porque amanhã ou depois estaremos nós passando por situações difíceis, porque se não formos nós que for, serão os nossos entes, né? Então, alguém vai chorar. Então, que nós nos fortaleçamos e procuremos fortalecer também o máximo possível aqueles que nos rodeiam, mas sabendo sempre que essa preparação ou esse fortalecimento nunca será o suficiente para nos isentar desse processo. E é isso. Então, a frase, um ditado que o povo diz, né? Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Por isso que quando a gente tem as notícias, pode ser o parente que for, mais próximo, se a gente tem anos que não vê, que são distantes, a gente, né, sente o abala, isso é de um amigo, uma pessoa conhecida, né? Que a gente está com anos que não vê. A gente, porque é aquela coisa que Jesus vai dizer, deixa os mortos enterrarem os mortos, né? Quantos filhos não foram embora dessa cidade, dos interior para São Paulo, construíram família, filhos, netos, os netos nunca viram os avós, só chega a notícia que a mãe morreu. Hoje, pode até assistir o sepultamento pela tecnologia, mas antigamente, quando chegava a notícia, já fazia anos que a pessoa, meses que a pessoa tinha, né? Então, por isso que quando a gente está muito próximo, quando a gente vê, esse impacto vai ser sempre maior, né? Eu lembro quando minha mãe desencarnou, a gente lá em casa, no velório,
eu, umas 2 vezes, eu cheguei perto do caixão e como você pode dar amiga, eu conversava. Mas eu conversava com ela, de certa forma, cobrando. Eu dizia, mas, velho, por que é que tu foi primeiro do que eu, velho? A gente ainda tinha tanta coisa para resolver. Era esses os questionamentos que eu fazia. Né? Eu dizia, pô, rapaz, por que é que tu foi primeiro? Combinado não era eu ir antes, eu pedia a Deus. Esse era a comunicação. Né? Então, são essas estruturas que a gente vai buscando, nessa vida vencer, né? Esses tumultos que ainda estão nos perturbando, nos incomodando, né? Principalmente esses tumultos que agora chamam-se Maria Cecília, mas que é um tumulto muito bom. Esse tumulto aí é maravilhoso. Aproveite, porque você vai sentir Vovô, coisa saudade. linda, lindo demais, vovô. Isso, gente, que Deus nos dê sempre força, né, para a gente ir vencendo esses tumultos, essas dificuldades que a vida vai nos oferecendo. Eu sempre tenho aqui, quando o Olivete diz que só pede a Deus saúde, tem coragem ela tem, e tem mesmo. Ela diz só me dê saúde. Então, que a gente possa sempre buscar vencer essas dificuldades. Quando a gente compreender que isso faz parte desse processo de crescimento, essas idas e vindas, inclusive dos nossos entes queridos, a gente vai. Essa é a nossa tentativa, é buscando esse conhecimento. Né? É tão bom quando a gente adquire uma informação e às vezes a gente transforma em conhecimento mesmo, ou seja, na prática, mas talvez esse seja o mais difícil, né? Porque nós ainda somos muito apegados ao mundo físico, à matéria. A gente, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha as alegrias, mas a gente nunca quer deixar isso aqui, né? Quem vai fazer a vibração pro netinho da menina lá, do Luciene? Alguém faz a prece e eu fico na vibração, pode ser? Tudo bem, Espírito. Então, alguém faz a prece e todos ficamos, né? Em vibração. Então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade e que por alguns segundos possamos nos colocar, nos envolver por completo na vida dessa família. Mas que ela seja extensiva nesse momento a todas as famílias. De alguma forma, têm perdido seus filhos, seus netos, seus entes queridos. Que a gente possa compreender que essa palavra, que essas perdas, na verdade, elas não fazem parte do vocabulário da espiritualidade superior. Momentaneamente, essas pessoas nos deixam por uma imposição da própria lei da evolução, porque elas necessitam continuar seus processos evolutivos, precisam reiniciar esses processos e precisam dar continuidade, assim como nós também. Que possamos nós nos envolver nas dores
que o mundo hoje oferece e compreender que ainda não há uma dor maior do que essa dessa separação momentânea. Que nós possamos sempre, envolvidos na fé que nos alenta, na esperança que nos move, nutrir sempre a certeza de que um dia estaremos reunidos. Reunidos pela lei de afinidade, que é uma forma mais modesta que a espiritualidade se utiliza para que possamos entender que essa lei é a lei de amor. Quando desenvolvidas e aplicadas em nossas ações, ainda que momentos tão difíceis como esse, já não irão nos abalar. Ao contrário, por estarmos envolvidos nessa lei de amor, iremos compreender que esse ente querido que vai antes de nós, que se encaminha para a espiritualidade, vai pelo amor de Deus, não somente por ele, mas por nós, os pais, os avós, os parentes, porque a este já foi dada a condição de vencer nesse mundo físico, independente da idade com que parte, a sua missão, a sua tarefa. Tarefa essa, missão essa que não se encerra nesse mundo, que continua em todo o plano de Deus, em todo o universo, que é essa morada divina. Que essa família receba todas as nossas vibrações, todas as nossas boas energias, e que se fortaleçam sempre na esperança viva de nosso Senhor Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Até amanhã, gente, se Deus quiser.